Sejam muito bem-vindos mais uma vez e bem-vindas, claro, mais uma vez ao Indício Cast, um podcast criado para que os membros que farão a apresentação de 5 minutos na nossa próxima reunião possam falar um pouco mais sobre as suas especialidades e contar algumas curiosidades sobre os seus negócios. Então, comigo hoje, eu tenho aqui a nossa advogada, a doutora Vivian, Direito Previdenciário. Doutora Vivian, por favor, nos conte um pouquinho aí sobre o que você faz, como você nos ajuda. Olá, Léo. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês. Eu sou advogada há mais de 20 anos, 26 anos, na verdade, e desde 2007 eu atuo exclusivamente no previdenciário, mexendo com todos os benefícios do INSS, também de regime próprio, tudo que está incluso aí nessa seara previdenciária, que é bastante coisa. Legal. Eu já tenho uma perguntinha para você, tá? Quebra ou não quebra? Já vamos saber. E aqui do nosso lado também, Alexandre Alonso, perito exclusivíssimo e conhece muito da parte de perícias de obras. Por favor, Alonso, conte-nos um pouco aí sobre você e sobre o seu negócio. Obrigado, primeiramente. Eu te agradeço pela oportunidade também de estar aqui com a Vivi também, é um prazer. A Alonso Engenharia começou com uma empresa de construção civil. A gente construiu prédios. A minha carreira começou, já sou formado há 41 anos, então sempre toquei em obra, então sempre fui formado em execução de obras. E crise para cá, crise para lá, a nossa empresa migrou para a parte de perícia de engenharia. Então, sou formado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo, onde a gente tem vários cursos lá. Eu fiz pós-graduação também na área de perícia de engenharia, para justamente poder auxiliar esse mercado que tem tanta demanda, principalmente na parte de assistência técnica, advogados. Que legal, que legal. E eu quero saber, você ajuda as pessoas que compram o seu apartamento e querem saber a vistoria? Ajuda. Vai chegar no seu momento. Mas vamos trazer agora a palavra de novo à doutora Vivian. Doutora, me conte, quebra ou não quebra a Previdência? Devo continuar contribuindo, não devo? Conte-nos mais. É uma pergunta que todo mundo me faz, né? O brasileiro, nós não temos, na verdade, uma educação previdenciária, né? A gente começa a trabalhar e não lembra e não sabe também com quanto está contribuindo, o que você tem direito dentro da Previdência. A gente não tem essa educação já prévia, né? Sim. Até mesmo nós, profissionais do direito, muitas faculdades não têm nem a cadeira de direito previdenciário durante o curso. A gente tem que se especializar depois, né? Sabe. Hoje está ganhando mais espaço, mas no meu tempo, por exemplo, não havia essa cadeira. Uhum. Então, o que eu falo, assim, a Previdência ainda é muito necessária. Ela não vai quebrar, como a gente estava falando aqui. Quando a gente estava falando aqui nos bastidores. Para a Previdência quebrar, o Brasil tem que ter quebrado e os bancos, onde a gente tem lá nosso dinheirinho suado, vão ter quebrado antes. Então, a gente já tem que partir desse pressuposto. E outra coisa importante também de ter em mente: ninguém vai ficar rico quando se aposentar com a Previdência. Ela não vai enriquecer ninguém, o pressuposto dela não é nem manter padrão de vida, eu diria isso, mas é te dar um piso, é te dar pelo menos um mínimo, né? E hoje, nesses 20 anos que eu tenho de trabalho, eu já vi pessoas, sentaram pessoas à minha mesa que, quando trabalhavam, ganhavam muito bem, eram muito bem remuneradas, e quando estavam chegando perto de se aposentar, precisavam se aposentar, sentavam na minha mesa e falavam: doutor, eu preciso de pelo menos um salário mínimo. Vê se eu consigo um benefício que eu tire pelo menos um salário mínimo. Porque você viu, a gente tem intempéries durante a nossa vida, né? E muitas vezes aquilo que a gente guardou, que a gente amealhou, não vai conseguir suprir a nossa velhice, não vai conseguir suprir a vida dos nossos dependentes na nossa falta. Sim. A Previdência, pelo menos esse mínimo, vai te garantir. Então, ela faz falta, sim, e ela é necessária. Para quem já tem um planejamento um pouco maior, para quem já tem um padrão de vida um pouco mais organizado, eu digo que a Previdência é uma perna do planejamento financeiro geral. Outro rendimento. Outro rendimento. Entendi. Ele tem que estar ali previsto. Tá? Porque muitos que não conhecem acham que é a solução da vida deles na aposentadoria, né? Imagina. Vai ser. Não vai ser. Principalmente para a gente, assim, nós que somos mais novos, a gente vai se aposentar cada vez mais perto dos 60, 62, 65.
E, possivelmente, se a gente não fizer alguns outros aportes em outras instituições ou outros tipos de investimento, renda passiva, imóvel, consórcio, alguma coisa assim, a gente não vai poder parar de trabalhar. Sim. Isso é certo, com a Previdência. Mas ela vai servir, sim, para nos ajudar nessa fase da vida, para ajudar quem tem dependentes, como você que também tem filhinhos muito novos. Na tua falta, é a Previdência que vai segurar ali eles até os 21. Muitas vezes a gente faz um investimento grande e fala, não, meu filho está seguro até os 21, será? Coloca na ponta do lápis, só saindo, sem entrar nenhum aporte, por quanto tempo esse valor vai apresentar, né? Vai ser suficiente para a subsistência. E é importantíssimo, né? E esse hoje é o tipo de assessoria que você hoje presta, né? Sim. Faz com que a pessoa entenda. Explica um pouco da tua assessoria. Principalmente no planejamento previdenciário. Por que eu gosto de trabalhar tanto planejamento previdenciário? Por conta disso, de não termos essa educação previdenciária no planejamento previdenciário, eu consigo levar além das informações sobre quando você vai se aposentar, com que valor você vai poder se aposentar, com quanto você vem contribuindo, qual vai ser o investimento que você vai fazer, mais do que isso, eu consigo levar informação. Então, de repente, você, Léo, você não sabia que, por exemplo, a sua esposa, como contribuinte individual, tinha direito ao salário maternidade. Muita gente não sabe isso. Muito. No planejamento, é a chance que eu tenho de falar, olha, você é casado? Sua esposa, tá grávida. Sabe que ela tem direito ao salário maternidade? Já abre uma informação, não é só o meu trabalho, se eu vou trabalhar ou não, não é isso que importa. Numa inicial de entender um planejamento previdenciário, te abre um leque absurdo que você pode mostrar que existem muito mais oportunidades do que somente o planejamento previdenciário. Né? E é por isso que eu gosto de trabalhar. Uma pergunta, você está falando tanto do planejamento previdenciário, eu lembro que quando você fez o meu planejamento, agora, tardiamente, depois eu fui rever, no início de carreira, a gente recolhia pelo mínimo, né? Esse planejamento é interessante fazer no início de carreira, a pessoa que está começando a carreira, para poder ter uma orientação melhor? Sim, é bem interessante, principalmente por conta disso. Ela vai ter, dependendo do tipo de contribuinte que ela é, mas ela, como nós aqui que somos empresários, ela tem uma possibilidade, uma gama muito maior de tipos de contribuição que ela pode fazer, opções de contribuição que ela pode fazer. Isso é muito legal. E aí a gente abre, não é que eu vou exigir que ela faça contribuição, não exijo nada. Eu apresento informação. Sim. Olha, se você começar contribuindo com tanto, você vai sair com tanto. Né? Quanto tempo você vai precisar contribuir com esse valor? O que esse valor vai importar a título de investimento? Olha, no final da sua vida você vai ter contribuído com X para a Previdência. E esse X vai ter gerado qual renda? Já é possível, eu faço esse estudo do retorno do investimento. Sim. Né? Para ela colocar ali na vida dela, se vale a pena, se faz sentido ou não faz sentido. Isso se não mudar a regra, né? Se não tiver mudança. Sim, eu sempre falo, né? A gente está trabalhando com a regra de hoje. Né? Eu antecipo algumas mudanças, tem algumas coisas que eu sempre falo. Por exemplo, na aposentadoria por idade, hoje, a gente não precisa estar contribuindo na hora que vai pedir aposentadoria. Então, se eu tenho 15 anos, e eu já tenho 15 anos trabalhados hoje, com 48 anos de idade, se eu quiser esperar os 62 anos de idade sem pagar a Previdência, eu posso. E aos 62 anos eu peço a aposentadoria com base nesses meus 15 anos trabalhados. Não sabia. Pode. Tem alguns riscos, por exemplo, eu não vou ter direito a outros benefícios, auxílio-doença, se eu tiver uma doença, alguma intempérie no caminho, não vou ter benefício, não vou deixar benefício de pensão por morte para os meus dependentes, mas há essa possibilidade. Eu levo essa informação, novamente, para o meu cliente, mas já com uma observaçãozinha, olha, pode ser que isso mude. E eu acho que isso, no meio do caminho aí, vai mudar e vai ter uma hora que eles podem passar a exigir que quando a gente peça o benefício, a gente seja contribuinte, a gente esteja na qualidade de segurado. Hoje não é exigido para esse benefício, mas pode ser que no meio do caminho
tenha isso. É engraçado como a assessoria é importante, né? É? E aí eu volto a palavra hoje a você, Alonso. Me conta um obrigado. pouquinho. Me conta um pouquinho dessa tua assessoria, me conta qual é a importância da contratação do teu tipo de serviço, por favor. Um dos serviços que a gente presta para condomínios, basicamente, é a fiscalização de obras. Perfeito. Porque o síndico ele não é formado em engenharia, nem tampouco em arquitetura, normalmente, né? 99% dos casos não. Então, é fundamental que o síndico lance mão de um técnico para poder fiscalizar as obras no todo, verificar a documentação da empresa, verificar se os colaboradores estão registrados ou se pelo menos tem um contrato entre as partes, porque senão o síndico pode ser penalizado caso haja um acidente de trabalho, vai ter algum problema para o síndico. A utilização dos materiais adequados que foram contratados, se estão usando material adequado. Infelizmente, eu já vi quando se tem troca de revestimento de fachada, por exemplo. Isso vai ser um assunto recorrente. Sim. O cimento colante que você tem que utilizar é o do tipo 3. Eu já vi sacarias em prédios que estão trocando fachada do tipo 2. Então, o síndico ele não sabe disso. Ele não tem essa informação. Ele pode buscar essa informação. Trabalho em altura. O colaborador que está trabalhando em altura ele tem que ter um treinamento de ANR 35 para trabalhar em altura. Todos. E eu já vi, eu peço o dossiê do funcionário, né? Então tem que ter o registro dele, ou o contrato, o documento dele com foto, seguro de vida, em nome dele, ou geral, e a NR35. E já aconteceu de eu estar fiscalizando obra, o dossiê do João, quem está pendurado lá é o Pedro. Que maravilha. Por rotatividade, né? Então Normal, acontece. Né? Então, pede para o Pedro descer, só por favor desça e vá. Então, hoje a assessoria que você presta para os síndicos é mais com relação por exemplo, troca de fachada... Grandes obras. Grandes obras. Uma obra pequena, explica um pouco mais, pintura. Por favor. Eu também fiscalizo pinturas. Eu tenho até uma foto agora que eu estava utilizando uma lanterna para poder saber se a pintura estava ok ou não, porque é fundamental a gente ver as imperfeições utilizando uma lâmpada, uma luz. A gente faz vários trabalhos para síndicos, como, por exemplo, a vistoria predial. A vistoria predial... Isso é importante. Eu acho fundamental, é obrigatório por lei, é uma lei que é muito inteligente, porque tirou a responsabilidade que era da prefeitura de fiscalizar esses condomínios, todos esses prédios, sem a menor condição, porque não tem pessoal para tanto. Então ela colocou a responsabilidade no nome do síndico. E o síndico tem que se valer de um engenheiro ou arquiteto para poder fazer essa vistoria. E a vistoria tem norma para isso, então uma coisa que é bem realizada auxilia muito o condomínio. Porque a gente vai identificar patologias que o síndico, ou o morador, ou o usuário, não reconhece como uma patologia. Acha que é uma coisa normal, padrão. Às vezes não. Uma infiltração, por exemplo, que pode estar causando problema na estrutura do prédio, se ela permanecer por muito tempo, ela vai acabar... virando algo pior, né? E virando algo pior também, né, Alonso? Muito pior, muito mais caro de se fazer a manutenção. Então, a vistoria predial, ela vem varrendo o prédio, verifica todas as patologias que tem, dá a solução para elas. Entendi. Não só dá, você tem esse problema aqui, não. Para resolver esse problema, essa patologia, você tem que fazer isso aqui. E caracteriza, classifica se é urgente, se não é urgente, você pode fazer qualquer coisa. Então você pega também vícios construtivos nessa... Não, aí não são vícios construtivos, são faltas de manutenção ou problemas naturais de uso do condomínio. Vício construtivo, a gente pega uma vistoria que é final de garantia, vamos falar assim. Entendi. Então, um prédio novo, a gente sabe que nada é perfeito, não existe uma obra perfeita, sempre vai ter um problema ou outro. Já construí muito, eu sei que isso é verdade. Então, a gente vai lá e faz uma fotografia daquele momento. Quando o prédio está terminando a garantia, a gente faz uma foto do prédio como ele está. A gente verifica também se as manutenções preventivas foram realizadas, porque muitos síndicos não fazem a manutenção que está no manual de uso e manutenção do condomínio. Eu faço uma analogia que é a mesma coisa com o carro zero. Você tira um carro zero da concessionária. Para ter garantia, você faz todas as manutenções que estão preconizadas no manual de uso. Um condomínio, que é
é um patrimônio muito mais caro, muito maior, às vezes não é feita a manutenção preventiva. E aí não se busca mais garantia, porque não há garantia se não fizer manutenção. Mas para mim isso é novo. Eu não sabia que existia um manual de instruções, um manual de manutenção. Existe um manual de manutenção do condomínio e do sabia. Proprietário. Que legal. Do proprietário sim, autônoma. mas do condomínio não sabia. Do proprietário já recebi, mas do condomínio eu acho que é mais importante até. Sem dúvida. Porque é geral. Abrange toda a massa condominiana. Então, E na tua imagem, pelo teu conhecimento, me diz a importância que a gente tem, que eu gostaria que você tentasse transmitir, não só para mim, mas como para outros, é o seguinte: mas é um laudo. Mas é um laudo. Mas qual é a importância hoje desse laudo e como isso nos protege juridicamente, ou como isso hoje nos permite que aconteça alguma coisa e falar, olha, vem cá, eu tenho aqui um laudo, isso aqui está me protegendo, foi um erro da construtora, ou foi uma falta de manutenção de um síndico. Como é que isso hoje pode protegê-los? Falando em final de garantia, a proteção fica clara, porque esse laudo vai identificar de quem é a responsabilidade. Então, se é falta de manutenção no condomínio ou se é vício construtivo da construtora. Tendo esse laudo em mãos, que é um laudo de fé pública, porque é feito por um perito judicial, ele pode utilizar esse laudo, o síndico pode utilizar esse laudo como uma negociação com a construtora. Olha, não sou eu que estou falando, é um perito que atestou que esse aqui é um vício construtivo que a gente precisa resolver da melhor forma. Normalmente as construtoras resolvem da melhor forma. Acontece que às vezes não tem, uma negociação já está um pouco pesada, o síndico e a relação síndico-construtora fica um pouco não tão agradável, e aí a construtora não faz o que deveria, resolver o problema ali. E o síndico pode utilizar essa peça como uma inicial de uma ação judicial. Entre litígio. Entrar em litígio para poder resolver o problema que poderia ter sido resolvido antes. Na vistoria predial, que é uma vistoria não de garantia, é uma vistoria do prédio como um todo, para saber como é que está a saúde do prédio. Eu até falava já há muito tempo, em trabalhar como se fosse médico do prédio. Porque a gente vai conversar com o zelador, com o síndico, o que está acontecendo, vai analisar, e é uma vistoria sensorial, a gente só não usa o paladar, mas todos os outros sentidos a gente usa: olfato, tato, olhar, visão, audição. A gente, fazendo esse laudo da forma adequada, como manda a norma, a gente vai identificar todas as patologias que o prédio tem, e o síndico vai ter, então, uma ordem de serviço. Ele vai falar, isso aqui eu tenho que fazer urgentemente, está soltando revestimento da fachada, por exemplo. Tem que resolver imediatamente, porque isso pode causar um dano material ou, pior, vida. Então, ele não tem dinheiro, tudo bem, isola a área, protege a área, coloca uma tela. Uma pastilhazinha no 20º andar caindo na cabeça de alguém, acho que machuca um pouquinho, né? Então, e aí ele vai ter esse manual de uso e manutenção do condomínio, manutenção corretiva agora, para poder tomar as atitudes corretamente, assertivamente. Isso aqui é urgente, eu preciso resolver agora. Depois pega a massa, cotiza, pega o dinheiro, faz o caixa, né, para poder realizar a obra depois adequadamente. Então, tanto hoje moradores quanto síndicos têm que entender que um laudo seu hoje é mais um investimento do que uma despesa. É um investimento, porque você vai manter o seu patrimônio, que é de milhões. Exato. Né? Um prédio custa milhões. Até prefeito de seguro, né? Tem seguro que às vezes não paga se não tiver feita a manutenção. Aí vai tudo, né? Se não tiver manutenção, se não tiver VCB, se não tiver laudo do para-raio, do SPDA, tem uma descarga atmosférica, você não tem um laudo do teu sistema de proteção de descarga atmosférica, acho que eu estou batendo bastante no microfone. Não tem problema. Se não tiver, não tem, o seguro não cobre, por óbvio. Que legal. Falando em investimento agora, doutor, eu faço uma pergunta. Eu posso aumentar minha contribuição? Eu posso simplesmente chegar hoje e falar o seguinte, eu quero recolher pelo teto e vou garantir o meu recebimento pelo teto daqui a, 20, 30 anos? Então, esse é um pensamento comum, porque a gente ainda vem lá do que a gente tinha lá em 96, que fazia-se a renda do benefício, eram os últimos 36 meses de contribuição. Então, a gente ainda ficou com isso, muita gente ainda tem na cabeça, nos 3 últimos anos eu aumento minha contribuição e vou ter um benefício super legal. É uma estratégia errada, pode dar muito errado, porque vai fazer você investir muito sem ter às vezes nenhum retorno
sobre isso. Então, mais uma vez, a importância do planejamento. Antes de aumentar a contribuição, antes de sair pagando atrasado, eu fiquei 10 anos sem contribuir, vou lá, a Previdência vai aceitar, você vai chegar lá no meu INSS, vai fazer o pedido de guia para pagamento do atrasado, a Previdência vai aceitar, mas não quer dizer que quando você pedir o benefício, esse valor vai estar lá dentro, ou esse tempo de contribuição vai ser considerado. Você só gastou dinheiro. Então, no planejamento previdenciário, a gente analisa isso tudo. Vale a pena pagar esse período que ficou em aberto? Dá para pagar? Vai ser considerado? Vai valer a pena o investimento? Vai valer a pena você aumentar agora? Tem casos em que eu falo para a pessoa, diminui a sua contribuição, porque não adianta nada. Eu tive uma cliente que eu poupei dela R$20 mil, porque ela já tinha o tempo de contribuição, ela já tinha uma média boa e ela ainda faltava 12 meses para ela contribuir. Como é que é feito o cálculo agora? Só para a gente ter uma ideia. É uma mistura. A gente tem hoje fator previdenciário, 7 regras de transição. Cada regra de transição tem requisitos e uma forma de cálculo diferente. Principalmente, como é feito, a média de todas as contribuições. Para nós que começamos a contribuir antes de 94, a média de todas as contribuições desde julho de 94 em diante, né? Para quem entrar agora, vai ser a média de todas as contribuições da vida. E sobre essa média, aplica-se um percentual, uma alíquota, dependendo de cada regra de transição. Tá? Essa alíquota pode ser até maior do que 100%, quanto mais a pessoa tiver trabalhado. Então, tem vezes a gente consegue, a pessoa com 60 e poucos anos de idade, 40, 50 anos de contribuição, a gente consegue uma alíquota de 102, 105% da média. Mas é difícil, porque é um tempo de contribuição muito grande. Tem que ser pelo teto. O cálculo seria pelo teto. Não, a média. Média do que ela contribuiu, como você falou aquela vez, agora há pouco. A gente começa trabalhando e pagando pouquinho, porque a gente normalmente... Sim, mas é pouco. Né? E aí, com o avançar do tempo, a gente vai aumentando nossa contribuição. Normalmente é assim. Sim. Né? E tem alguma diferença da Previdência para uma pessoa normal, para uma pessoa com deficiência? Sim. Entre os benefícios que a gente tem na Previdência, e é um benefício também pouco falado, que pouca gente tem conhecimento, existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí a gente tem que ter em mente que pessoa com deficiência não é só o cadeirante, não é só o cego, é também uma pessoa que que viveu durante boa parte da sua vida com uma hérnia de disco, que dá formigamento na perna, que tem perda de força nos membros superiores, de repente uma visão monocular. Isso tudo é uma deficiência. E hoje existe esse benefício que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Pode ser por tempo de contribuição e por idade. E ainda, por conta da reforma da Previdência em 2019, esse benefício não sofreu alteração. Legal. Então, é o melhor benefício hoje, financeiramente falando. Entendi. Porque é 100% da média. A gente não aplica aquela alíquota que eu te falei, que acaba reduzindo um pouco mais o benefício. Então, só para ver se eu entendi. Se hoje eu tenho hernia de disco e eu continuo trabalhando, na hora que eu for fazer a minha aposentadoria, eu posso trazer isso à tona e isso vai me beneficiar na hora da aposentadoria? Pode lhe beneficiar. Eu sou, às vezes, meio avessa a essas propagandas que falam assim, você tem fibromialgia, você pode se aposentar ganhando pelo teto. Não é assim. Tudo vai depender de uma análise. Por isso, mais uma vez, a importância do planejamento prévio. Porque daí eu te falo agora, Léo, você tem essa hérnia de disco, você vai começar a pegar documento médico, porque a gente precisa ver quando ela começou, quando essa tua deficiência começou, isso tudo é importante. Sim. A gente estuda, no teu caso, quais são as barreiras, porque a aposentadoria do deficiente, ela trabalha com barreiras. Não é a incapacidade, você não é incapacitado para o trabalho, você vai trabalhar. Eu preciso trabalhar com as barreiras, tanto dentro do trabalho como na nossa vida social, comunitária, do lar, dentro de casa, com a nossa família. Então, todas as barreiras que essa pessoa que tem esse formigamento, essa hérnia de disco, essa visão monocular, vai enfrentar dentro disso.
E são feitas duas perícias, e essas perícias, através de uma pontuação, vão estabelecer se essa pessoa é deficiente ou não. Em sendo deficiente, ela pode ter o tempo de contribuição reduzido, e é uma redução boa, ou então a idade reduzida para a aposentadoria. Então, ela sai antes do que uma pessoa normalmente sairia e com um benefício bem melhor. E então, sem fator previdenciário. Sem fator previdenciário. Isso é então, hoje, assim, é a forma com a qual eu consigo aposentar, por exemplo, mulheres com 50 anos de idade. Já aposentei mulheres com 50 anos de idade pela aposentadoria da pessoa com deficiência. Que legal. Entendeu? E agora, depende dessa estratégia, de montar-se uma estratégia. Agora eu fiquei curioso. Tem mais alguma novidade na Previdência? Porque não é? Tem tanta coisa aqui que eu estou aprendendo, Alonso. Fala aí. Agora eu quero mais novidades. A Previdência muda todos os dias, praticamente. Todos os dias a gente tem uma norma nova, um decreto novo, uma regulamentação nova. O que saiu de mais novo no momento foi o salário paternidade, na verdade, né? E que legal. A licença paternidade, que foi elastecida para 20 dias, né? Que legal. E a empresa paga os 20 dias e se compensa, como no salário maternidade, que a empresa paga o salário maternidade para a empregada e se compensa disso. Mas o empresário, o contribuinte individual também passa a ter direito a esse benefício. Eu acho que foi uma luta bem legal e ainda tem muito a que se andar nesse respeito, mas para os pais e para a família em geral, um resguardo bem legal desse direito. Você que foi pai novo agora, faz diferença, né? Você ali presente por um tempo um pouco maior, ainda não é suficiente, mas é um tempo um pouco maior. Ajuda, né? Na formação dessa nova família. E suporta a mãe, né? Porque esse início é complicado. Eu que estou com os pequenininhos, eu sei o que eu estou falando, né? É bem difícil. E a figura do pai é central ali, né? Não é ajuda, né? O pai é pai. Não tem então, jeito. Tem que estar ali presente. E, Alonso, me conta um negócio. Se eu vou lá, compro um imóvel, comecei minha vida, consegui, com muito custo, comprei meu primeiro imóvel. Aí, construí na planta, acompanhei, construí, tudo bonitinho. A hora que eu recebo o meu imóvel, eu tenho que assinar aquele termo dizendo que estou recebendo imóvel. Só que, às vezes, tem um monte de coisa para fazer. Você ajuda, você assessora esse tipo de... É um trabalho que as pessoas quase não lançam mão, mas deveriam, com certeza. A gente utiliza equipamentos simples. Balde. Nossa, esse tem que ser de um perito assim de altíssimo grau. Bolinha de gude, só para saber se a água vai para o ralo. Mas desculpe um comentário, eu brinquei com isso, mas eu falei, às vezes um balde na mão de uma pessoa certa, você consegue ter uma solução muito maior do que um balde de uma pessoa sem conhecimento. Acontece do pedreiro errar. Sim, normal. São vários pedreiros que tocam uma obra, né? Então, às vezes acontece dele se enganar, não está num bom dia e a água não vai para o ralo. Isso tem que ser resolvido. Você não pode comprar imóvel que não está funcionando bem. Volto a falar, carro zero, você sai com carro zero. Tem algum barulhinho, alguma coisa, uma trepidação no volante, você volta na concessionária, está acontecendo um problema. O que tem que acontecer? A gente tem que lançar a mão de um técnico. A gente vistoria tudo. Se as portas estão abrindo e fechando, se as janelas estão abrindo e fechando normalmente, se tem energia nas tomadas, às vezes não tem. Caramba, tá de brincadeira. A construtora coloca lá uma tomada, mas não tem fiação lá entrando. E às vezes está lá no manual do proprietário. Essa tomada não está energizada. Pode acontecer. Não é o legal, né? Se você receber um imóvel, tem que depois passar uma fiação, mas acontece. Se tem energia nos bocais, pontos de iluminação, né? Está tudo funcionando. Se tem alguma coisa de infraestrutura para ar-condicionado, se ela está ok, se não está, às vezes não está, normalmente está, mas tem que ser vistoriado. E é um custo muito baixo para fazer uma vistoria, um apartamento de 2 dormitórios, uma coisa muito baixa. Então hoje síndico profissional, compradores de imóveis, proprietários de imóveis, assessora todo mundo. A gente assessora porque o síndico, que era o orgânico antigamente, sim, ele achava que era advogado, administrador de empresa, contador, engenheiro, arquiteto, às vezes pedreiro. E não é. Infelizmente, o síndico orgânico, ele achava que sabia de tudo, ainda a gente não sabe.
Não tem como a gente saber. Hoje os síndicos, até os orgânicos, estão lançando mão de técnicos na parte de legal, na parte de organizacional, na parte de sindicância deles mesmos, eles estão se preparando, estão se formando, na parte de engenharia, que é fundamental. Como é que... eu falei para vocês, a gente recebeu uma obra nova, eram 2 torres de um prédio novo. E o nosso laudo deu 3.685 páginas de inconformidade. Acontece. Infelizmente acontece, porque estava correndo para entregar e tal. Quando a gente foi fazer vistoria, eles estavam em obras ainda, mas mesmo assim eles queriam entregar. Assim, ela lançou mão de um técnico, porque ela não ia ter a menor capacidade de conhecimento para saber se aquilo lá estava ok ou não. A gente faz testes simples de escoamento de água nas grandes áreas comuns, vamos dizer assim, onde tem quadra, poliesportiva, churrasqueira. E às vezes acontece a mesma coisa, que a água não vai para o vaso. Sim, é uma gestão, né? É uma empresa, né? Um prédio, um condomínio hoje é uma empresa, né? Um volume de obras, né? Muito grande. Então, tem que se tomar esse cuidado. Eu acho que tem que tomar esse carinho. Você pega prédios hoje que geram na faixa de o quê? Mais de 1 milhão por mês? Absurdo. Isso eu estou falando de pequenos... 6 torres, estão lançando cada vez mais, né? Eu imagino. É uma cidade para se administrar isso. É uma coisa... Não dá para um síndico sozinho querer fazer tudo. Não tem como. Ele tem que lançar a mão dos técnicos que vão auxiliar. Perfeito. Alonso, caminhando para o final, quem você gostaria hoje que as pessoas... de empresários que estivessem participando dessa próxima reunião, na qual você vai falar um pouquinho mais sobre a sua especialidade? Eu acho que na minha área de advogados, porque eu presto também assessoria para demandas jurídicas, como perito. Perfeito. Demandas entre condomínio, construtora, condomínio, moradores, vizinhos entre si, que às vezes tem problemas. A gente pode identificar algum problema que tenha. Então, síndicos profissionais, para nós é interessante, advogados da área civil que trabalhem com condomínios. É um nicho hoje que você procura. A gente vai trabalhar bastante. Que legal, Alonso. E você, doutora? Então, assim, que eu acho que a gente pode ter bastante parceria nisso. A Previdência abrange quase, na verdade, todo mundo, né? Sim. Mas sindicatos, médicos, são pessoas que precisam muito de planejamento previdenciário, cartórios, entidades assistenciais também para trabalhar benefício assistencial, é bem importante e vale a pena. Muito legal. Doutora, agora eu deixo com a senhora as suas palavras finais para a gente ir encerrando aqui o nosso Indício Cast. Mas mais uma vez eu agradeço a participação e trago essa palavra, assim, de vamos nos planejar para termos um futuro mais tranquilo, um futuro mais previsível dentro daquilo que a gente pode prever e para fazer as coisas com mais calma, mais tranquilidade, mais informação. E o que eu me alegro desse meu trabalho é justamente essa fonte social dele. Eu não presto apenas o trabalho mercantilizado, sabe? Eu gosto de levar essa informação. E isso eu consigo através do planejamento previdenciário. Então, para você que tem dúvida, para você que não sabe como é que está a sua vida previdenciária, seu patrimônio previdenciário, para ir em busca dessa informação. Obrigado, doutora. Alexandre Alonso. É informação de qualidade. Com certeza. Nós já nos consultamos, né? Validamos isso. E você, Alexandre, por favor. Bom, quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, a presença contigo, foi um prazer fazer esse podcast. É um bate-papo realmente, é uma coisa bem tranquila, bem à vontade. E, convidar todo mundo que possa participar, porque vale a pena. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Alonso. Obrigado, doutora. E eu falo para você, se você chegou até aqui, teve muito conteúdo bom, muita informação relevante para que você possa tomar decisões futuras na sua vida, não só na sua vida previdenciária, como na sua vida de investimentos e criação de patrimônio, né? Agradeço a todos por terem acompanhado o nosso podcast e até a próxima. Tchau, tchau.